Oi, eu sou o Maxon. Hoje eu vou falar sobre O Chamado 3. Depois de um filme tão ruim quanto o Resident Evil 6, o capítulo final, você pensa que vão dar uma trégua, mas muito pelo contrário. Nem deu tempo de se recuperar daquela porcaria, vem outro que é muito pior ainda, que é O Chamado 3. Então já começo dizendo isso, que é pra não gerar nenhum tipo de expectativa. Esse filme é um daqueles clássicos casos de séries que morreram e tentam ressuscitar, e quase sempre dá errado, 99% das vezes dá errado. Esse aí é um dos que mais deu errado, pra ser bem sincero. O filme original vem lá do Japão, é um clássico absoluto do cinema de terror oriental, de 98, dirigido pelo Hideo Nakata, que também é um grande mestre do terror japonês. O filme de 98 ele é tão importante, o terror japonês é tão importante que já me prontifico aqui a fazer um especial dos meus 5 filmes favoritos só do Japão, porque se for considerar o terror oriental é muita coisa. Então eu prefiro fazer um do Japão, da Tailândia, da China, da Coreia, eu vou fazendo aos poucos, mas eu acho que é um bom gancho agora, com essa bomba no cinema de O Chamado 3, fazer isso. Na real, o primeiro Chamado, o remake americano, ele abriu as portas para muita gente, eu inclusive, para o terror oriental. Então quando ele saiu em 2002, então já são 4 anos de diferença para o lançamento original. Em 2002 saiu o primeiro Chamado, e ele foi um filme extremamente importante para sua época. Assim. Não são muitos filmes de terror que chamam a atenção desse jeito, dá para fazer uns paralelos como, por exemplo, o primeiro Bruxa de Blair, o primeiro Pânico, o primeiro Jogos Mortais e o Chamado. Eu acho que a importância dele é nesse nível. E vendeu a ideia de mais um monstro icônico do terror, que é a Samara. No original, a Sadako, mas o filme que popularizou aqui no Brasil e no mundo inteiro, e que fez todo mundo ter esse interesse pelo cinema japonês de terror, foi O Chamado, do Gore Verbinski. É engraçado pensar que, claro, o Gore Verbinski não tem nada a ver com esse terceiro filme, mas ele tá pra sair, né? Ele fez um filme novo de terror sci-fi chamado A Cura. Tá pra estrear aí. Tô muito ansioso pra esse. Gore Verbinski tem uma das carreiras mais bizarras, né? A filmografia dele é bizarra. Ele fez A Mexicana, ele fez Rango, ele dirigiu vários Piratas do Caribe, e aí no meio tem O Chamado. Então é legal ver, tipo, associar uma coisa com a outra e ver como o diretor se relaciona. E depois de tanto tempo do Cavaleiro Solitário, né, que foi uma bomba terrível, ele vem com um novo filme. Mas falando do Chamado, ele foi extremamente importante lá no começo dos anos 2000, quando ele saiu. Vendeu a ideia da Samara, como eu falei, e teve muitas continuações. No Japão foram várias ainda, teve já em 99 o Chamado 2, que é excelente. Todos os chamados japoneses são japoneses, eu recomendo. O 2, o 0, o 2 ele é realmente uma continuação, ao contrário do 2 americano, que por mais que eles tenham trazido o Hideo Nakata para dirigir, ele meio que conta uma história nova, ele meio que ignora assim, muitos fatos antigos, conta uma história nova, desenvolve um pouco ali os pais adotivos da Samara, mas não traz nada de novo. É bem decepcionante, tanto que enterrou a franquia, se não me engano é de 2005, Chamado 2, e estamos aí, 12 anos depois, sem um Chamado. E aí tem o Chamado 3, que no original é Rings, e seria Chamados aqui no Brasil, o nome foi mudado recentemente. Rings é curioso pensar que ele é um curta que tem no DVD do Chamado 2, que oferece uma ideia nova para essa lenda urbana da fita, do terror de VHS, a fita amaldiçoada que você assiste e fica amaldiçoado, 7 dias depois você morre, a Samara aparece para você, seja lá onde você estiver, e te mata, de forma brutal e meio que num piscar de olhos. Assim. Tudo isso em decorrência desse rancor, que é muito usado no terror japonês. Né? Um rancor de algo muito pesado que acontece num lugar, que fica naquele lugar, e no caso do Chamado é passado por um VHS com aquelas imagens bizarras, aquele meio que um curta de terror mesmo, altamente significativo. O que o Chamado americano fez em relação ao japonês é dar realmente um significado para as imagens que estão na fita. A personagem da Naomi Watts no primeiro e no segundo filme vai atrás dos lugares que aparecem na fita, ela chega em revelações muito interessantes. Esse terceiro filme, ele começa assim meio que mostrando que a lenda da Samara existe ainda no mundo, mostra um cara que assistiu a fita, então ele se passa nos dias de hoje, por mais que ele tenha sido rodado em 2015, e é sempre uma coisa complicada isso. Quando os filmes são rodados há anos, os filmes não são lançados, eles passam pelo aquele estágio de screener, né, que são o estágio onde pessoas assistem e parece que nunca nunca dá certo, né, nunca agrada, e aí fica postergando e reeditando e tal. E foi escrito por muitos roteiristas, né, é um diretor que eu nunca tinha ouvido falar, imagino que poucas pessoas conheçam, especialmente fãs de terror, eu quero dizer. Então assim, já nasceu todo tumultuado esse filme. Então ele vende essa ideia de um cara num avião, que tá a poucos minutos de dar os 7 dias dele. E ele tá desesperado, né, porque ele assistiu essa fita e tal.
E aí ele começa a comentar com pessoas no avião sobre isso. Uma das pessoas, claro, não acredita, outras delas lá já passou por isso. E o grande lance é passar, né? Então tem essa coisa de você fazer outra pessoa assistir essa fita, né? Para que a maldição passe para essa outra pessoa. Só que esse cara não fez isso, então a Samara aparece nesse avião e mata todo mundo. Tipo, é um chamado coletivo. E isso talvez tenha ligação com os chamados do título original, mas é muito imbecil ver a Samara ali naquela telinha da poltrona de avião. De qualquer forma, corta aí, passa pra frente, passa por um Leonard do Big Bang Theory, um personagem que é dificílimo de levar a sério. Ele é um professor acadêmico, e ele tá num mercado de pulgas assim, acha um videocassete e coincidentemente a fita amaldiçoada tá lá dentro. E aí ele revive essa lenda urbana, e isso vira um projeto acadêmico. Ele escreve um livro sobre os enigmas de Samara, e paralelo a isso a gente vê um cara que está indo estudar na universidade onde esse cara leciona. Então esse cara, ele entra numa espécie de um clubinho da Samara, assim. E essa é uma ideia até que boa dentro de um filme extremamente ruim, cara. Imagine, pessoas que se encontram num lugar para assistir esse, agora, ponto movie, né? Eles transformaram a fita em um arquivo digital. E aí você tem que ter o seu tail, que é tipo a sua cauda, alguém que você faz com que assista a fita para que você não morra. Afinal de contas, se você assiste, você morre. Então você tem que sempre passar para frente essa maldição. E aí eles criaram um clubinho acadêmico, meio lambda, ômega, alfa, essas merdas de universidade, eles fazem isso nesse filme. Só que isso é muito pouco. O lance uma das personagens, né, essa personagem que é a namorada desse cara que vai para lá, ela acaba assistindo esse filme para livrar o namorado de ser morto. Ela assiste, só que quando ela está assistindo, um novo arquivo se faz dentro desse arquivo. Então um novo curta existe lá dentro. E esse novo curta vai levar para os pais verdadeiros da Samara, para onde ela nasceu. E aí aquela coisa de ir muito a fundo, e aí explicações demais, perde a aura de mistério, perde a coisa mística da coisa, o caráter até de lenda urbana. E aí vai um filme completamente descabido, costurado da pior forma possível, com coincidências que ofendem na real. E faz pensar o tempo inteiro, se os caras trouxeram para os dias atuais, pós-YouTube, a maldição da Samara, como ninguém pensou em colocar esse negócio na internet, entendeu? Como isso continua tão contido a esse ponto? É meio que inconcebível, assim, pensar que uma ideia que qualquer um pensaria não tá nesse filme, que é supostamente uma atualização da lenda da Samara. Então esse filme, ele falha como um filme de terror, ele falha como um sucessor de um dos filmes mais importantes de terror do mainstream dos últimos anos, falha em manter a Samara em evidência, em trazer de volta, né, um dos monstros mais importantes dos últimos 15, 20 anos do terror mainstream. Fala em todos os aspectos, assim, esse filme não tem nada que se gabar, eu não consigo recomendar esse filme pra ninguém, é impossível, é péssimo em todos os aspectos. Então é isso, cara, se você tiver coragem de assistir o Chamado 3, se você achar ele bom em algum aspecto, venha falar comigo, por favor, porque eu quero ter essa conversa. Até agora eu só achei gente muito emputecida com esse filme. Valeu.